Pessoal, então, continuando a explicação de cálculo de medicamentos, ficou faltando, então, divisão, né? Divisão de números decimais. Então, vamos continuar. Que fala a regra sobre divisão de números decimais? Fala que para que a gente possa realizar uma divisão com 2 números decimais, há necessidade de igualarmos as casas decimais, para que então a gente possa cortar, eliminar a vírgula e resolver então uma divisão como se fosse um número inteiro. Então, vamos ver. Olha lá nesse exemplo. Desconsiderem isso aqui, tá, pessoal? Porque aqui tá errado, ó. Então, vamos considerar só esse exemplo aqui de cima, ó, esse número de cima. 13,08 dividido por 4,8. Nesse exemplo, eu tenho aqui 13,08, ou seja, 2 casas decimais após a vírgula, dividido por 4,8, uma casa apenas decimal após a vírgula. Eu não posso cortar a vírgula nessa situação, nessa condição. Para que eu possa cortar as vírgulas, eu tenho que igualar as casas. Então, vai ficar assim, 13,08 dividido por 4,80. Agora sim, a gente pode cancelar essas vírgulas, né, e resolver a divisão como um número inteiro, tá bom? Então, lembrando, a gente precisa igualar as casas decimais para que a gente possa cortar a vírgula e aí, então, resolver a conta de divisão como se fossem números inteiros. Outro exemplo, ó, 4 dividido por 160. 4 é um número muito menor do que 160, ou seja, não consigo dividir 4 por 160. Eu tenho que fazer com que ele fique um número maior. Então, para que ele fique maior, eu vou dar um zero para ele. Mas se eu dei um zero aqui para o número 4, eu tenho que automaticamente colocar um zero aqui embaixo da chave também com uma vírgula, tá? Porque agora eu vou ter como resposta um número decimal. No entanto, ficou 40 dividido por 160. 40 ainda é um número pequeno. Eu tenho que fazer esse número ficar maior ainda, certo? Então, para eu dar mais um zero aqui para o 40, ele virar 400, eu dou um zero aqui para ele, mas eu também trago um zero aqui para baixo da chave. Agora sim, agora eu tenho 400 dividido por 160, eu posso então resolver a conta. E como resultado, vou ter 0,025. Um outro exemplo, ó, 0,36 dividido por 0,24. Nesse exemplo, a gente tem a mesma quantidade de casas decimais após a vírgula. Aqui eu tenho 2 casas decimais após a vírgula e aqui eu tenho 2 casas decimais após a vírgula. Ou seja, é simplesmente eu cortar a vírgula e desenvolver a continha como se eu tivesse números inteiros. Então, vai ficar 36, porque 0 antes da vírgula não conta, né? Dividido por 24, a mesma coisa, 0 antes da vírgula não tem valor nenhum. Agora, eu consigo dividir 36 por 24, tendo o resultado de 1,5. Vocês vão acompanhar melhor essa explicação com os exercícios que eu desenvolvi e mandei para vocês em vídeo. Um outro exemplo, ó, 17,4 dividido por 860. Vamos ver aqui nesse exemplo. Eu tenho um número decimal que vai ser dividido por um número inteiro. Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu não tenho nenhuma casa decimal. Lembra que para cortar essa vírgula eu tenho que igualar as casas? Então, agora vai ficar assim, ó. 17,4 dividido por 860,0. Ah, agora sim. Agora eu tenho uma casa aqui após a vírgula e uma casa após a vírgula aqui. Eu posso cortar as vírgulas e agora vai ficar um número inteiro. Vai ficar 174 dividido por 8.600, certo? E aí eu começo a fazer a conta. Só que 174 eu não consigo dividir por 8.600, porque 174 é um número menor do que o que está dentro da chave. Eu tenho que transformar esse número em um número maior. O que eu faço? Eu acrescento um zero aqui, ó, vai ficar 1.740. Mas para eu poder acrescentar esse zero, eu obrigatoriamente tenho que pôr um zero aqui embaixo da chave, acompanhado de uma vírgula, porque eu vou ter um número decimal como resposta, certo? Agora eu fiquei com 1.740 dividido por 8.600. Ainda não consigo fazer essa divisão, porque 1.740 ainda é menor que 8.600, correto? Então, eu vou dar mais um zero, vou subir mais um zero aqui para esse número, mas eu também tenho que entregar um zero aqui no
quociente, tá? Embaixo da chave. Agora sim, ó, eu tenho 17.400 que vão ser divididos por 8.600. Agora eu posso começar a minha divisão, certo? E aí a gente faz a divisão como se fosse um número inteiro. Fiquem tranquilos, porque eu vou explicar isso nos vídeos que eu tô gravando para vocês. E aqui, pessoal, eu trouxe como atividade para vocês desenvolverem essas continhas de adição e subtração, essas continhas de multiplicação que eu já desenvolvi e mandei o vídeo para vocês, tá? E essas continhas aqui de divisão que eu também desenvolvi e mandei o vídeo para vocês. Lembrando que aqui, ó, na letra E, tá errado, não é 14 apenas, é 14,3, tá? A conta. É isso, pessoal. Agora, eu vou deixar vocês fazerem as contas, irem desenvolvendo as contas, acompanhando os meus vídeos e qualquer dúvida eu estou à disposição.